foi parcialmente intervencionado o órgão de tubos da Igreja de Santo Inácio de Loyola, também conhecida por Igreja do Colégio em Angra do Heroísmo. E nada melhor depois desta intervenção do que um concerto pelo organista António Duarte, uma referência no nosso país. É um órgão de tubos de tipologia ibérica, construído em 1798 por António Xavier Machado e Cerveira, reputado organeiro do Concelho de Anadia, incumbido de construir, por exemplo, todos os órgãos que as igrejas de Lisboa, reedificadas após o terremoto de 1755, precisaram de adquirir. Sobre o órgão da Igreja de Santo Inácio de Loyola, há partes da sua história por desvendar. Para mim, é óbvio que ele foi encomendado para aqui. Agora, se foi para outro convento, se não foi, pronto, pelo que me tenho percebido, a história aqui, apesar de ter muitos historiadores e haver muitos elementos, não é assim também tão completa. Se calhar ainda se poderá encontrar mais outros elementos, mas não estranho assim muito. Uma das minhas, que eu penso que será que o órgão foi encomendado pela Ordem do Carmo, para esta igreja, que veio aí a Ordem do Carmo, veio para aqui em 1800. Ou sabe-se que há um documento régio, um alvará régio, em que cede a Igreja à Ordem do Carmo, que na altura, em 1803, tinha mais de 3.000 irmãos, portanto, que era uma irmandade muito grande e muito poderosa, e pronto, eles terão encomendado o órgão em Lisboa, puseram para aqui e pronto, e tocaram. É o que acha que... Eu que acho que, pelo que eu tenho lido, pela percepção que eu tenho aqui do espaço, pela percepção do órgão, é isso que eu acho. Oficina e Escola de Organaria, com sede em Esmoriz, procurou devolver-lhe a sonoridade mais aproximada possível da original. Porque os órgãos dos Açores foram importados de Lisboa. Portanto, também têm muitas igualdades, têm muitas parecenças com os órgãos do continente, feitos por estes organeiros. Foi um restauro parcial, portanto não foi um restauro completo, até porque não sabemos, o restauro é chegar ao ponto original, e não sabemos qual era o ponto original, portanto não vamos estar a inventar. Agora o que tentámos foi chegar tão perto quanto possível da sonoridade original. E para isso repusemos as filas dos cheios que foram retiradas em 1987 e pusemos o diapasão original, de 415 Hz. Isto é um trabalho de quanto tempo? Não sei, mais de 1500 horas. Isto obrigou a que alguma parte fosse lá ou vocês é que vieram cá? Alguma parte foi lá, outra parte foi feita aqui. O órgão ibérico é bastante comum em Portugal. António Duarte conhece bem o órgão desta igreja terceirense que motivou há algumas décadas o seu primeiro concerto no arquipélago. O organista explorou, na primeira exibição após a intervenção, as suas características únicas. Os teclados são divididos, portanto são dois meios teclados. Eu não preciso ter dois teclados para ter dois timbres diferentes, um timbre para a mão esquerda e um para a mão direita. E outra característica muito marcante é as trombetas horizontais. Essa sonoridade que ouvimos e tivemos a oportunidade de hoje de apreciar. Por causa da característica do teclado ser dividido ao meio, o que me permite fazer um som na mão esquerda e outro som na mão direita, diferente. E isso permite que eu esteja a fazer um solo com a mão direita ou um solo com a mão esquerda. E essa característica realmente só existe... nasceu mesmo e deu origem a estas peças de meios registros em Portugal e em Espanha.
Tentei fazer, pronto, um repertório que fosse bastante variado e por isso comecei assim com a escola mais antiga, ibérica, que foi o que caracterizou mesmo. E talvez daí é que vêm estes órgãos, que é do século XVI, XVII. E eu comecei por aí e depois fui avançando com o Carlos Seixas, por exemplo, já com umas sonatas já do princípio do século XVIII, depois com os italianos que fizeram música assim mais, eu diria, assim, perdoem-me, eu diria assim um pouco mais espalhafatosa às vezes, e de maneira que isso permitiu-me fazer um programa assim em que o órgão soasse bem e soasse todo, com as sonoridades todas que tem, e também a música fosse muito diversificada, porque acho que é isso que as pessoas também procuram. Às vezes um programa demasiado fechado num tema, às vezes pode não ser muito do agrado de toda a gente, pronto, só para um público mais especializado. E assim, pronto, é sempre o que eu tento fazer é um concerto diversificado, que as pessoas gostem. Foi também por isso que incluiu aqui uma freira, a composição de uma freira portuguesa. Sim, sim, também foi por causa disso. Portanto, eu tentei abranger as várias épocas e acho que é assim uma coisa muito invulgar e ter uma freira que compôs uma peça destas, assim, que é tão eu diria que, que não condiz com um convento, digamos assim. É uma peça muito atrevida, talvez, sim, e divertida. Um concerto bastante participado. Durante pouco mais de uma hora, o órgão deu vida ao templo. Gostei, é para isto que a gente trabalha, no fundo. O importante é que continue a ser usufruído por todos, por quem toca e por quem ouve, tanto para concertos como para a liturgia, para as missas, é o mais importante. O órgão está a soar muito bem e pronto, tem muitas sonoridades diferentes, diversas, que permitem explorar, fazer muito num concerto. Acho que é atrativo também para quem está a ouvir perceber que o órgão ora toca com uma flauta muito aguda, ora toca com um cheio muito grande, ora toca com trombetas. Portanto, essa versatilidade acho que ajuda aos ouvintes e ajuda também a que a música seja ouvida. Há falta de quem toque e a Igreja de Santo Inácio de Loyola só pontualmente tem atividade litúrgica. Esta igreja não é uma igreja paroquial e, como tal, não tem um coro fixo e os órgãos, primordialmente, eram para a liturgia das igrejas. Eventualmente aqui haviam concertos, como hoje aconteceu aqui nesta igreja. Dado que a igreja não é paroquial, é uma igreja que está integrada aqui dentro da paróquia da Sé, não tem tido muita utilidade litúrgica, a não ser em determinados dias, em festas, como, por exemplo, a festa de Nossa Senhora do Carmo, da Ordem Terceira, que todos os anos faz aqui a sua festa. De resto, infelizmente, por um lado também não há organistas aqui que possam ter este cuidado ou esta disponibilidade, melhor dito, para virem tocar aos domingos. E depois também não temos, de facto, aqui tanta afluência de pessoas que possam constituir um coro, e daí que temos privilegiado mais para concertos do que propriamente para o serviço litúrgico, embora as duas coisas sejam paralelas e sejam ambas importantes. A intervenção no órgão de tubos teve um valor de cerca de 48.000 €, faz parte de uma empreitada maior que contempla 21 telas e 2 imagens barrocas de Santo Elias e Santa Teresa d'Ávila, com fundos provenientes do PRR através da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, um valor total de cerca de 370.000 €. Há vários anos que nós temos tido aqui intervenções nesta igreja do colégio, porque, em bom rigor, desde 1980, após o sismo, tem havido uma série de obras, primeiro de consolidação da estrutura da igreja, depois houve a necessidade de intervencionar toda a talha da igreja, que estava um pouco deteriorada,
E agora, nesta última fase, o que temos estado a tentar recuperar são as telas que tinham sido retiradas após o sismo de 1980. Estavam algumas bastante danificadas e que eram preciso restaurar para voltarem aos seus lugares de origem. São 21 telas que estão a ser restauradas, estão espalhadas por várias oficinas de restauro, porque este restauro está a ser feito através de fundos do PRR. Há regras muito rigorosas e até ao fim do ano as telas tinham que estar recuperadas. Foi, felizmente, através da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo que conseguiu verbas do PRR e que para essas 21 telas, para o órgão e para 2 imagens que vieram parar aqui quando a Ordem Terceira do Carmo se transferiu da Igreja da Misericórdia aqui para esta igreja. Contudo, há sempre algo mais a aguardar trabalhos de restauro ou manutenção. É de facto sempre bom ver que se fez alguma coisa. O que eu costumo dizer a todas as entidades é que se tiverem mais 3 milhões ou 4, têm mais obras para fazer, porque há imensas imagens que precisam ser restauradas, há imensa talha que precisava ser limpa e dourada. Por exemplo, também o Centro de Restauro está agora a ultimar o restauro do último púlpito. A igreja tem 2 púlpitos bastante grandes e que têm um impacto visual muito grande na igreja, com o respectivo tapa-voz por cima. Já foi restaurado o do lado esquerdo e agora em novembro vai ser recolocado e restaurado o púlpito do lado direito. Estreia do órgão de tubos após obra parcial. António Duarte é de Lisboa, até recentemente era professor de órgão na Escola de Música do Conservatório Nacional. É organista da Sé Patriarcal de Lisboa e em 1995 gravou um CD para a coleção Os Mais Belos Órgãos de Portugal.